Olá, queridos, estamos no ar com mais uma conversa pública, como eu gosto de dizer, o nosso momento delícia de cada dia, quando temos a oportunidade de conversar aqui sobre temas que são do interesse geral, do interesse público e que podem fazer diferença no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. E eu começo perguntando, você é doador de sangue? Pois olha só, atualmente são coletadas no Brasil cerca de 3 milhões e 600 mil bolsas de sangue por ano, o que corresponde ao índice de apenas 1,8% da população. Embora este percentual esteja dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde trabalha para aumentar esse índice. Afinal de contas, o tamanho da população brasileira merece que a gente tenha um índice maior de doadores de sangue. O Junho Vermelho é uma iniciativa para conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue voluntária. No Conversa Pública de hoje, nós vamos conhecer um programa muito especial, o programa Um Só Sangue, da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que comprou o desafio de aumentar a quantidade de doadores aqui no nosso país. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o Dr. José Francisco Comenelli Marques Júnior, ele que é presidente da ABHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Dr. Francisco Marques, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui, pelo seu tempo para participar conosco. Eu que agradeço, Celeste, é uma oportunidade muito boa de falar de um ato nobre e o ato clímax da cidadania do ser humano, que é a doação de sangue. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu queria lhe perguntar, começar o nosso programa falando um pouco dessa posição do Brasil, da quantidade de doadores. Eu vi que o Brasil está no 54º lugar no ranking mundial de doadores de sangue. A que o senhor atribui esse baixo envolvimento dos brasileiros com a doação de sangue, doutor Marques? Bom, veja bem, isso são multifatoriais, né? É uma situação de múltiplos fatores. Primeiro que esse dado que você deu aí, no Brasil a gente carece muito de dados, né? Esse dado de 3 milhões e 600 mil unidades é de mais ou menos 5 a 7 anos atrás. Na pandemia, houve uma diminuição muito grande desse contingente, tá? Não tendo 1,8%, não, mas tendo 1,4% da população. Então, 14 pessoas a cada 1.000 doam sangue no país regularmente. Tá? Então, a necessidade de sangue no mundo inteiro está crescendo, porque a população está ficando mais idosa, os procedimentos estão ficando mais complexos, as cirurgias maiores, e a gente está salvando mais gente, né? Antigamente, quem tinha leucemia morria logo. Hoje, eles vivem praticamente igual quem não tem uma leucemia, por exemplo, em certos tipos, né? E essas pessoas acabam demandando um processo transfusional cada vez maior. Essa posição que a gente tem, né? Quer dizer, a gente fica tão triste quando fica em quinto, em quarto lugar na Copa do Mundo, né? E nós não ficamos tristes em ocupar esse lá atrás, nas lanterninhas dos países em desenvolvimento, né? Posso dizer isso, né? Em relação à incidência de doadores transfusionários, de doação de sangue no Brasil, né? Isso é basicamente cultural, tá? Nós não temos uma cultura de fazer o bem, eu chamo de altruísmo e benevolência, que são duas características que o doador de sangue deve ter. O altruísmo, quando ele gosta de fazer o bem, e a benevolência, quando ele se sente bem com o outro sentindo bem, né? São duas diferenças tênues aí que fazem todo o sentido quando você junta as coisas. Quer dizer, além de eu gostar de fazer o bem, eu estou sendo feliz porque uma outra pessoa está bem por causa de mim. E agora, muitas vezes não dá para culpar o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo sofrido, é um povo que trabalha muito. Esse negócio de falar que o brasileiro é tranquilo, tudo ficou no passado. Hoje a gente trabalha mais do que a maioria dos países, até desenvolvidos, tá? Com jornadas de trabalho dupla, triplas, e, de repente, você não tem um apoio que nem vocês estão dando, né? Uma oportunidade que nem vocês dão para a gente falar de doação de sangue, porque o melhor doador que tem é aquele regular, aquele que doa sangue sem ninguém pedir.
Não é aquele que vai repor um parente que está operando, alguma coisa assim. É aquele que é altruísta, ele gosta de ajudar os outros. Mas muitas vezes a pessoa esquece. Você nunca esqueceu de trocar o filtro de água da sua casa, por exemplo? Tá? Não passou da época de trocar? Porque a gente não Verdade. lembra. Então, se você estiver andando num semáforo, por exemplo, e tiver um outdoor, ou você estiver escutando um rádio, ou ligar a televisão e ver a gente conversando sobre esse assunto frequentemente, vai falar, poxa, já está na hora de eu doar. Então, às vezes, não é má intenção da pessoa, e sim uma falta de um estímulo para ele lembrar desse ato que vai ajudar. Então, muitas vezes, eu estava, na época que eu era doador de sangue, eu era mais novo, né? Eu estava no semáforo, vi um outdoor, falava, opa, já vou passar no banco de sangue para doar, então. Então, essa constância das iniciativas que é importante, e que, baseado nessa constância, que nasceu a ideia do Um Só Sangue, que você falou no começo, Celeste. Exato. Antes de eu lhe perguntar o que é o programa Um Só Sangue, o senhor já falou, né, muitas vezes essa questão da do baixo volume de doadores é cultural. Então, existem muitas coisas que são ditas. Por exemplo, quando você doa sangue, o sangue engrossa. Porque se você doar uma vez, você tem que doar constantemente, senão você vai ter problema. E isso vai criando também barreiras, né, para que as pessoas fiquem mais distantes desse voluntariado, desse estímulo de doação de sangue. Isso é verdade, doutor? Quais são os principais mitos que existem com relação à doação de sangue? Quem é que pode doar sangue? Muito obrigado pela pergunta. Você levantou uma bola para eu dar uma cortada no vôlei aqui que vai furar a rede, tá? Porque é o seguinte, nós evoluímos no argumento. Né? Antigamente, o argumento geralmente era esse, porque tinha tanta escassez de doador que quando você pegava um, você não queria soltar. Isso era um conceito totalmente errado. Então, o fato de você convencer uma pessoa a doar sangue, depois falar, se você não doar de novo, vai engrossar. Tá? Então, você tem que doar sempre. Era uma maneira argumentativa que a gente tinha de manter os estoques. Hoje, isso daí não tem mais lugar, a ética não permite isso daí. Então, a doação de sangue, tá, não dá nenhuma alteração no indivíduo que está doando. Ele pode parar de doar a hora que ele quiser ou quando ele não puder mais. Então, doar sangue não engrossa, a gente tem uma programação da quantidade de sangue que a gente tem no corpo. Quando a gente doa, baixa um pouquinho, logo depois já volta ao normal e a gente mantém essa normalidade. Não é transmissível, assim, não pegamos nenhuma doença doando sangue, de jeito nenhum, tá? Quem recebe pode receber uma doença de brinde, entre aspas, né? Um presentinho aí mal intencionado. Mas quem doa sangue não fica doente. Pode passar mal um pouquinho? Pode, mas a gente resolve, tá? Quase 100% das vezes, nos próprios 15 minutos que a pessoa fica no banco de sangue e ele vai embora para casa bem, sem problema nenhum, tá? E o primeiro critério para doar sangue é a vontade, tá? Eu quero doar sangue. Não é aquele que o patrão foi lá, se você não doar sangue para minha esposa que está internada, eu vou te mandar embora. Isso é coação. Não, isso não está certo, tá? Tem que doar quando você tiver vontade de doar. Esse é o primeiro critério que a gente tem. Aí tem os seus critérios antropométricos, que é para a gente garantir a saúde do doador. Então, ele tem que ter no mínimo 50 quilos, não pode ter uma desproporção peso-altura muito grande, ele vai ter a pressão verificada, né, no ato da doação de sangue, vai ver se ele tem hemoglobina suficiente com o exame de ponta de dedo. Então, tudo isso é para a gente garantir que o doador não vá passar mal e que esse sangue não vai fazer falta para ele. Tá? Os outros critérios são aqueles que ele pode prejudicar sem querer o receptor. Aí é um pouquinho mais complexo de a gente conversar assim, no genérico, porque a gente tem que fazer uma abordagem individual. Por isso que a gente atende um doador de cada vez, né, e faz cerca de 40, 50 perguntas para caracterizar o mais possível. Aí, Celeste, não é mais garantir. Eu garanto a saúde do doador, mas não dá como garantir um efeito colateral no receptor do sangue doado. E eu vou explicar já já por causa disso. A gente vai minimizar os efeitos.
Tá? Então, você vai perguntar se ele está tomando algum remédio, se ele está com uma gripe, se ele já teve hepatite, se ele fez algum comportamento de risco, que a gente chama, né, nos últimos tempos. Tudo para você eliminar, não, minimizar uma possível transmissão de doença, uma possível alergia que o receptor, que a gente chama o paciente, possa ter recebendo o sangue dele. Então, vamos supor, se ele tomou uma penicilina, por exemplo, há poucos dias, ele não pode passar esse sangue para quem tem alergia à penicilina. Tá? Quem vai receber esse sangue, se tiver penicilina no sangue doado, ele vai ter uma alergia importante e a gente não tem como classificar esse paciente na hora que ele vai receber o sangue. Então, esses critérios são uma gama de perguntas feitas sempre por profissional de nível superior, com supervisão médica no serviço de hemoterapia, para garantir a saúde do doador e minimizar os efeitos colaterais da transfusão de sangue, que não é nada mais que um transplante. É um transplante de órgão, só que é um órgão líquido, tá? E ninguém está dando importância para isso. Maravilha, portanto, é completamente garantido e seguro a gente poder doar sangue, né? Porque os órgãos de coleta, eles vão estar cuidando muito bem desse doador e também cuidando muito bem do seu sangue para que o sangue seja absolutamente aproveitado e utilizado para tantas situações benéficas, como o senhor citou inicialmente. Queridos, eu quero lembrar para você que a gente está aqui conversando com o Dr. José Francisco Marques, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e que impulsiona um trabalho importantíssimo aqui no Brasil, que é o trabalho de aumentar e garantir a doação de sangue voluntária e contínua. Doutor Marques, eu queria lhe perguntar o seguinte, né? Que é o grande objetivo da gente aqui hoje também, a gente quer conhecer o que é o programa Um Só Sangue. Conta pra gente. O programa Um Só Sangue é uma iniciativa da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que ela congrega toda a especialidade de hematologia e hemoterapia no Brasil. Nós somos afiliados à AMB, então, portanto, o órgão oficial que dá o título de especialista a todos os hematologistas do Brasil. Tá? E nós temos diversos programas, tanto científicos quanto sociais. E os programas sociais, tá, são principalmente o acesso a medicamentos que os pacientes hematológicos precisam, a abordagem de estudantes de medicina com abordagens educacionais em relação à hematologia, e um outro pilar que a gente tem é o estímulo à doação de sangue. Esse projeto é um projeto bem jovem, ele nasceu em 2020, durante o Congresso de Hematologia e Hemoterapia, que reúne por ano cerca de 6.000 a 7.000 pessoas participando desse congresso, um congresso anual, e dá sempre no mês, final de outubro, começo de novembro. Tá? E foi em Campinas que foi o primeiro virtual que a gente teve por causa da pandemia. E nesse virtual, quando teve uma queda importante nos índices de doação de sangue e um aumento desproporcional na necessidade de sangue, por causa dos vários pacientes com Covid que precisavam de transfusão de sangue também, além do represamento, né, nas pessoas que precisavam tomar sangue e não iam por medo de pegar Covid, etc. E nós idealizamos esse projeto, que é um projeto que reúne muita a mídia em si, tá? Para isso que eu acabei de dizer, né, de sempre deixar esse tema em pauta. Nós fizemos uma parceria muito bacana com a Confederação Brasileira de Futebol, que é o CBF, fazendo diversas coletas em estádios que estavam fechados por causa da pandemia, e eles nos cederam isso em diversas capitais do país. E, além disso, uma campanha, que eu posso dizer, constante de doação de sangue. O constante, Celeste, é uma palavra de extrema importância quando a gente fala doação de sangue. Porque doar sangue, quando a criança vai morrer, então aquele rádio que fala, a criança está morrendo, vamos doar sangue. Ou doar sangue, fazer uma campanha no dia 25 de novembro, por exemplo, que é o Dia Internacional de Doação de Sangue. Você sabe por quê que é Dia Internacional? Porque a gente colhe sangue por causa das férias, que em dezembro e janeiro ninguém vai doar sangue. Então é estratégica essa data. Por que junho vermelho? Porque julho é férias. Então a gente tem também que preservar
os estoques de sangue nas férias. Então, é por isso junho e novembro que a gente faz essas campanhas. Mas veja bem, se eu falar hoje, vamos supor que o Brasil inteiro está nos ouvindo hoje, tá? E todo mundo vai no banco de sangue para doar. Tá? Vai ser uma tragédia. Além de a gente não aproveitar isso que está doando. Nós não podemos aceitar todos os doadores de uma vez. Por quê? O glóbulo vermelho, que é uma parte do sangue que a gente tira, tá? Ele vai durar 35 dias, no máximo 42 no banco de sangue. O plasma, tudo bem, dura 1 a 2 anos, mas a plaqueta que a gente usa para leucemia, para diversos tipos de tumores, para doenças hematológicas, dura 5 dias no banco de sangue. Isso quer dizer que se todo mundo for doar hoje, daqui 5 dias não tem mais plaqueta, venceram todas. E os doadores têm que voltar depois de 2 a 3 meses. Uau, que informação interessante, doutor. Nós temos que ter uma constância. Então, Um Só Sangue nasceu com esse mote de sempre ter esse assunto em voga na mídia. E a gente faz diversas ações, e a principal foi a corrida Um Só Sangue, que nós fizemos ano passado, e compareceram 800 pessoas lá em São Paulo para a corrida. Muito? Não, muito pouco. Esse ano, esse final de semana, nós fizemos a segunda corrida, tá, do Um Só Sangue. E nós tivemos mais de 2.200 pessoas participando. Quer dizer, o ano que vem a gente quer no mínimo 5.000 pessoas. Foi lá no Campo de Marte, São Paulo. Então, eu estou dando assim, entrevistas, tudo. Sempre a pessoa que abrir alguma coisa falando de sangue vai lembrar que ela tem que doar. Então, essa é a razão do nosso programa Um Só Sangue, que está bombando aí, graças a Deus, e já foi responsável pela coleta de 39 mil unidades de sangue no país. Eu quero lembrar você que você pode, inclusive, acompanhar as atividades desse programa pelo Facebook. Lá você procura lá no Facebook o programa Um Só Sangue e você vai ver a quantidade de atividades, as promoções que são feitas e vai ter a sua oportunidade de se engajar nesse programa e poder passar a ser um doador de sangue também. E você pode acompanhar a gente pela Rede Boas Novas de televisão, em rede nacional, pelo nosso site, pela nossa rádio, que está aí presente no seu aplicativo de rádio, 105.9, Rádio Boas Novas, e ela também vai estar levando até você informações sobre doação de sangue e outras informações importantes. Doutor Marques, por que um só sangue? Porque o sangue é um só. Ele é vermelho, ele não é branco, ele não é preto, ele não é lulista, ele não é bolsonarista, ele não é rico, ele não é pobre. Ele simplesmente é uma coisa nobre. Então, essa unidade que a gente resolveu fazer com esse mote, desse nome mercadológico que a gente chama da nossa campanha, que é Um Só Sangue. O sangue é vermelho, tá? E ele é sempre nobre. Portanto, é um só sangue. Embora existam diferentes tipos de sangue, né? Como é que vocês catalogam isso? Existe um sangue, um tipo de sangue mais importante para ser doado? Mais importante porque talvez ele seja mais raro? Como é que vocês fazem essa chamada, por exemplo, para garantir que vocês possam ter os diversos tipos de sangue ali disponíveis para as necessidades que aparecem? Então, quando a gente fala sangue, Celeste, é um todo, né? Na realidade, o que a gente colhe do doador é o sangue. Podemos até colher em certas situações especiais, ou com tecnologias especiais que tem no nosso país, inclusive, certos componentes do sangue. Mas quando a gente fala em transfusão, aí não é mais o sangue, são partes do sangue que o paciente precisa. Então, é muito raro a gente pegar um sangue inteiro, tá, e passar para um paciente. Não, a gente vai passar partes do sangue. Então, a gente vai passar o quê? O glóbulo vermelho, por exemplo, para quem tem anemia ou teve uma hemorragia num acidente ou numa cirurgia. Então, você vai passar só o glóbulo vermelho. Tem paciente que está fazendo quimioterapia, que abaixa a plaqueta, ele tem chance de sangrar ou já está sangrando, a gente vai passar as plaquetas. Tem pacientes que têm problemas de coagulação, você vai passar plasma, crioprecipitado. Então, veja bem, é bom entender isso daí, que quando a gente tira o sangue total de um doador, esse sangue é imediatamente repartido em diversas partes, principalmente o glóbulo vermelho, as plaquetas, o plasma e o crioprecipitado. Tá? Bom, o glóbulo vermelho,
ele tem uma certa frequência na população. Nossa população brasileira é muito miscigenada. Então, a grande maioria da população, cerca mais ou menos de 40% a 43%, tem o sangue O, tá? E tipo positivo. Mas vamos falar só no O, tá? Mais ou menos 30% tem sangue A. Os outros vão ter sangue B e AB. Então, a frequência maior é de sangue O e A. Só que um paciente, para receber, ele tem certos critérios. Então, um paciente AB pode receber um sangue O, um sangue hemácia O, tá? Glóbulo vermelho. Tá? Um paciente B pode receber o O, mas um paciente O não pode receber o B, não pode receber o AB, nem pode receber o A. Então, veja bem, aí se torna importante um contingente maior de sangue O, além de passar para o só O, que só pode tomar esse sangue, para passar para os outros pacientes quando não tem o tipo específico dele. Aí você tem o positivo e o negativo. 85% da população é positivo, 15% é negativo. Então, a hora que você junta os 43% de O com os 15% de negativo, esse é o glóbulo vermelho que serve para todas as pessoas. Tá? Você acaba tendo um contingente na população muito pequeno. Então, a gente tem estratégias de recrutamento, que a gente chama, baseado nos dados cadastrais do banco de sangue, que a gente chama, né, lembra esses doadores para comparecer mais ao banco de sangue quando nossos estoques de O, principalmente O negativo, estão em falta. Já quando a gente fala de plasma e plaquetas, é o contrário. Aquele AB que é importante, não é o O que é importante, é o AB, tá? Porque esse AB serve para todo mundo. Então, eu posso passar um plasma B para o indivíduo O, para o indivíduo B, tudo mais. Eu não posso passar um plasma O para o indivíduo AB. Então, aí inverte um pouquinho o nosso raciocínio em relação à necessidade do tipo específico, tá? Perfeito, perfeito. Doutor Marques, uma questão. A gente já falou, o senhor disse muito bem aqui da questão do propósito altruísta de quem doa sangue, mas existe alguma outra vantagem para o doador, além de fazer o bem sem olhar para quem? Não existe e não deve existir. Tá? Então, se o doador tem interesse em outra coisa além de doar sangue, ou ganhar dinheiro, ou ganhar um ingresso para o jogo do Flamengo, tudo, então ele não está com aquele mote de doar sangue. Tá? Agora, é um ato altruísta e benevolente, Celeste, isso eu quero deixar bem claro para os seus espectadores. Tá? É um ato muito importante, mas ele não é exclusivo do doador de sangue. Porque aquela pessoa que não pode doar porque tem um problema de saúde, ou toma certos tipos de remédios para pressão, alguns remédios de pressão podem até doar, mas outros não. Então, ele está impedido de doar sangue. Esse altruísmo e benevolência, tá, se faz também se ele convencer alguém a doar sangue. O resultado é o mesmo. Então, veja bem, essa nobreza, tá, pode estar não no ato em si de doar, mas sim no ato de estar preocupado com quem precisa desse sangue. Então, se você, Celeste, não puder doar e você convencer alguém que você se recrutar diante da sua comunidade, da sua rede de amizade, tudo, pessoas para serem doadores regulares, você é tão importante quanto o doador que está dando a veia dele lá para servir alguém. Então, esse altruísmo, eu gostaria de deixar bem claro que não é uma coisa exclusiva do doador de sangue, é daquele que se engaja na causa também. Maravilha, maravilha. A gente já está aqui chegando ao final do nosso programa de hoje. O nosso tempo acabou. Esse é o meu desespero sempre, porque eu ficava aqui conversando uma hora. Eu ficaria o dia inteiro, sinceramente, porque eu adoro esse tema, viu? É muito legal a gente poder conversar mesmo sobre essas questões. Então, eu queria deixar aí um minutinho para o senhor dar a sua mensagem final e deixar o seu recado para o nosso telespectador, doutor Marques. Perfeito. Eu sou contra argumentos. Um dia você pode precisar de sangue. Tá? Por quê? O dia que eu precisar de sangue está no futuro. Hoje eu estou aqui trabalhando, eu não estou precisando de sangue, mas alguém está. E é isso que a gente tem que ter a consciência. Alguém depende do sangue que está na geladeira ou no freezer dos hospitais perto das pessoas. Isso todo dia existe. E tem pessoas que dependem muito mais, não circunstancialmente, quer dizer, aquela que sofreu um acidente ou que está numa cirurgia. Tem pessoas com doenças e que o sangue não funciona. E ela depende de sangue de
outras pessoas para viver. Então, o apelo que a gente tem aqui é para que todos engajem nessa causa. Como eu disse, a nobreza não está no ato de doar, está na vontade de doar. E quem não pode doar convencendo alguém, também vai estar nessa atitude nobre. Agradeço imensamente essa oportunidade, esse espaço, Celeste, e desejo muita sorte para vocês aí na empreitada da imprensa brasileira, que é uma das melhores do mundo, a gente sabe disso, né? Maravilha, maravilha. Conversamos com o Dr. José Francisco Comenali Marques Júnior, ele que é o presidente da ABHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, e que nos trouxe informações preciosas aqui sobre a importância de ser um doador de sangue continuamente, voluntário e contínuo. Mais uma vez, obrigada, Dr. Marques, e obrigada a você também que participou conosco no Conversa Pública de hoje. Até a próxima.